Agora sim, problemas logísticos resolvidos. Vamos orar, meus irmãos, e iniciar a nossa lição de hoje. 12ª aula de princípios bíblicos de finanças, ok? Oremos. Deus querido, obrigado por estarmos aqui mais uma manhã. Obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre nossas vidas mais uma vez. E que a tua palavra essa manhã e os conselhos práticos que vamos tirar dela, Deus, e nas nossas também já interações com esses princípios, possam, Deus, causar um profundo impacto na nossa vida, na forma como lidamos com o mundo material, com as nossas coisas, com os nossos bens. Obrigado, Deus, pela liberdade que temos, ó Pai, em nossas diversas reuniões, e oramos pelos nossos irmãos ao redor do mundo que não experimentam da mesma situação, que tu estejas guardando a cada um deles. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós vamos começar hoje a nossa aula tratando... Deixa eu achar aqui só a minha... porque não estava projetado ainda. Agora vai. Ok. Nós vamos começar hoje com o seguinte assunto: perigos espirituais e pecados que atuam através das posses e do dinheiro. Posses e bens e dinheiro em geral são ruins em si? Claro que não. Não há absolutamente nada de errado com isso. Não há preferência de Deus pelos pobres, é a teologia da libertação. Não há pecado nas posses, nós bem sabemos disso. Porém, como toda bênção que Deus nos dá, meus irmãos, dependendo da forma como nós a usamos, elas podem se tornar algo ruim. Pode se tornar um perigo espiritual, pode se tornar até um pecado na nossa vida. Você pode pegar qualquer coisa. Nós temos uma distorcida habilidade de transformar a bênção em um ídolo. Transformar aquilo que Deus nos dá para nos abençoar, algo que deveria ser bom, infelizmente, em algo não bom. Tá? Isso vai literalmente para tudo na nossa vida. Deus nos dá um casamento e a gente começa a idolatrar o cônjuge. Deus nos dá filhos e a gente idolatra o filho. E por assim vai, né? É claro que quando a gente usa essa palavra de idolatria, nós estamos falando da mesma forma que um religioso faz, com uma imagem, com um falso Deus ou qualquer coisa assim. A ideia de idolatria, meus irmãos, é muito mais profunda. É quando nós substituímos o foco da nossa vida e a dependência, que deveriam ser apenas e unicamente, exclusivamente, prioritariamente de Deus, e nós dividimos, compartilhamos de alguma maneira com alguma outra coisa ou pessoa, certo? Quais são alguns, então, perigos espirituais ou pecados que nós podemos enfrentar ao lidar com esse mundo material que não tem como correr, né? Não tem. Não, pastor, eu vou viver sem dinheiro, eu vou viver numa caverna, fazer uma hortinha ali, viver de subsistência e tal. Você vai idolatrar a hortinha. Se não tomar cuidado, o problema, irmãos, não é ter muito ou ter pouco. O problema não é ter emprego ou não ter. O problema é o nosso coração. Pouco importa, você pode estar dirigindo essa Mercedes que agora está na promoção com 100 e poucos mil de desconto. Agora vai, viu? Viu um anúncio? No grupo dos homens a gente deu risada. Falei, não, eu ia comprar, mas não gostei da cor. Você pode ter essa Mercedes ou você pode ter um Gol 83 e não vai mudar nada. Se você vai idolatrar, se aquilo tomar o lugar que não deveria no seu coração, tá? Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é preocupação e ansiedade. Vamos ler esse texto tão conhecido de Mateus 6,25 juntos? Vamos lá? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Então, Mateus 6,25, texto muito conhecido, que ele vai começar em Jesus usando a natureza, né? Os lírios do campo, as aves do céu,
para mostrar como é errado nós termos uma preocupação endemasiada com a nossa própria vida, com a nossa subsistência. E esse é o texto que vai mais lá na frente, no versículo 33, culminar também no famosíssimo, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas. Importante fazer esse grifo, porque, por incrível que pareça, eu já vi pregador tirando o estas e lendo, citando o versículo com a Bíblia aberta. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. E olhar para o lado, o pessoal dizendo amém, eu falei, não é possível que eu estou presenciando um negócio desse. O cabra interpretar a Bíblia errado, tudo bem, mas ele conseguir ler errado na frente dele e tirar o pronome demonstrativo que define muito claro sobre o que Jesus está falando, é o cúmulo. Então Jesus está falando, irmãos, do cuidado de Deus, das coisas necessárias para a nossa vida. Não de luxo, não de desejos, mas daquilo que é necessário para a nossa subsistência. E quando nós não compreendemos o cuidado de Deus, o resultado é o que está lá do lado do número 1. Eu tenho acessos de preocupação, acessos de ansiedade. Agora, olha que interessante, meus irmãos. Se você for honesto consigo mesmo, se cada um de nós formos honestos conosco mesmos, nós iremos admitir que nós aqui e acolá temos estado ansiosos por coisas que não são prioridade nem necessidade. Por que você está preocupado? Não, porque a minha despensa está vazia. Existem pessoas nessa situação, irmãos? Inúmeras. Milhões. O que eu sei é que provavelmente você pode até ter passado uma situação dessa, talvez numa infância, né? Meu pai contava que da infância dele coisas que a gente ficava admirado, como por exemplo, pegar o único sapato que ele tinha e levar para botar sola de pneu. Que para mim, que tinha 2, 3 tênis no... E o que chute também, né? Do armário, era coisa surreal. Então eu sei que muitos de nós, especialmente os mais antigos, às vezes passaram situações muito difíceis quando crianças. Mas a questão, irmãos, é que hoje, muitas vezes nós estamos deixando a ansiedade e a preocupação invadir a nossa vida em áreas que não são realmente tão preocupantes assim, que não são prioritárias. Nós vivemos sem isso. Nós conseguimos passar por isso. Nós às vezes ficamos preocupados porque não vai dar para fazer aquele projeto do jeito que eu planejei. Vou ter que rever meu orçamento, diminuir um pouquinho, ser um pouco mais comedido. E aí eu já fico chateado, preocupado, ansioso com uma situação que não está nem perto de ser uma necessidade nossa. Então veja bem, meus irmãos, eu também não estou colocando que se nós estivermos tratando de uma real necessidade, isso aí a preocupação está liberada. Não, não é isso. Eu só estou destacando o quão fútil muitas vezes é a minha preocupação. Quão banal são as coisas que geram ansiedade na minha vida. Agora, se nós viermos a passar uma real necessidade, às vezes eu tenho que me questionar se Deus não está permitindo aquilo também para trabalhar na minha vida. Conta-se, você já deve ter ouvido isso, que num campo de concentração nazista, quando as crianças foram libertadas de lá, né, levadas para um outro lugar de triagem para serem cuidadas, muitos tinham diversas parasitas pelo corpo, doenças e tudo mais, e fora que estavam subnutridas, foram levadas para lá, elas choramingavam a noite inteira. Foi mudar de ambiente, eles não estavam mais lá com os nazistas, estavam com gente que pegava no colo, que dava atenção, mas eles choramingavam até cair no sono. Belo dia alguém observou que uma das crianças não estava choramingando, e olharam do lado dela, tinha um pedaço duro de pão. E ela experimentou dar para outras crianças e percebeu que essas também pararam, dormiam melhor. Era a ansiedade que elas tinham de saber se no dia seguinte ia ter comida. Surreal, né, irmãos?
Eles sabiam que tinham passado lá no campo de concentração. E lá meio que já tinham se resignado. Mas agora, nesse novo ambiente, ainda sem saber exatamente se era um ambiente tão seguro assim, a ansiedade tomou conta do coraçãozinho delas, que elas ficavam temerosas que no dia seguinte, essa tia, esse tio que tinha me dado comida, será que ela vai me dar de novo? Será que eu vou ter comida de novo? Nós não estamos nessa situação, irmãos, nem de perto. Deus tem nos guardado, nos suprido, com muito mais, até do que nós precisamos. Se alguma necessidade surgir na nossa vida, geralmente ela vai ser por questões auto-infligidas. No escopo do nosso estudo, essas questões auto-infligidas têm o nome de dívidas. Estou deixando de dormir. Estou perdendo a minha tranquilidade. Porque eu não tenho lidado direito. Não tenho administrado corretamente aquilo que Deus tem me dado. Isso tem gerado situações que eu não precisava ter, tendo uma administração melhor daquilo que Deus tem me dado. O segundo perigo, ou pecado que nós passamos, é de corrupção e de desonestidade. É lidarmos com o nosso dinheiro de uma maneira que geralmente nós criticamos no mundo. O texto de Provérbios 20, 23 diz o seguinte, vamos juntos, irmãos? O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Eu comentava ontem, comprando um item numa loja, eu comentava sobre o brasileiro, como eu já falei, né? Ordem, progresso e crise. A bandeira tem que ser reescrita. Então, a gente está falando das diversas situações, dos impostos, dos políticos e tal. E eu entrei com a seguinte informação, que eu já falei, comentei algumas vezes em outras conversas. Essa pessoa, irmãos, que a gente vê no noticiário, que a gente vê na Lava Jato, que a gente vê na operação, nessas operações com nomes criativos que a Polícia Federal lança, né? Cada vez com um nome mais criativo que o outro, eles não vieram de Marte. Eles não vieram de uma dimensão paralela, da Terra 2. Eles eram nossos colegas de classe. Eles eram nossos familiares. Você já entendeu o meu ponto? O cara que está roubando milhões lá hoje e que está vendendo o seu voto, ele era eu. Ele era eu que dava um dinheirinho para o guarda, ou eu era o guarda que aceitava o dinheirinho. A corrupção, meus irmãos, infelizmente, e o brasileiro ficou ofendido quando o embaixador americano falou isso, ela é endêmica no nosso país. Desde a época do comercial, que a maioria aqui nem sabe que existe, do Gerson, canhotinha de ouro da seleção de 70, tinha uma patada com a perna esquerda que era incrível. Ele fez o comercial de cigarro, na época que podia ter comercial de cigarro, quer dizer, alguns não são na época que nem mais pode, em que dizia que o cigarro tal era para quem gosta de levar vantagem em tudo. Certo? Terminava assim a frase dele. Aquilo virou o moto para identificar a cultura do brasileiro. O brasileiro elevado gosta de levar vantagem em tudo. Eu estou falando, irmãos, da nossa cultura não cristã. O problema é quando isso entra dentro do cristianismo. Algumas das situações mais bizarras eu já vi em algumas igrejas usando de desonestidade para levar vantagem em alguma coisa. Aceitando dinheiro de político, por exemplo, ou doações de político para poder ajudar na obra. Isso era tão comum que quando eu cheguei aqui há 20 e tantos anos, pastoreando na chamada periferia, né? Logo o pessoal apareceu. Pastor, então, estou vendo que o senhor está aqui nesse barracão, que inclusive está lá até hoje. Igreja, um barracão.
que o senhor tem planos de construir? Eu estava pensando aqui em encostar aqui uma carrada de terra, uma carrada de areia. Aí eu, beleza, quem conhece Calmé sabe que tem um terreno bom do lado, né? Beleza, não tem nem portão, querido, pode botar aí. Pois é, mas queria ver se a gente podia marcar um sábado com a comunidade. Eu falei, que comunidade? Com o bairro? A princípio, com a sua igreja, chamar o pessoal do bairro. Eu falei, olha, tem um centro comunitário na mesma rua, 6 quadras para frente, tipo um malocão assim. Tenho certeza que lá cabe uma boa reunião. Não, mas aqui a gente podia endereçar, cheio dos papos, né? Político parece que 40 política com um dicionário ensopado para poder ver se aprende a falar a palavra assim. Nós podemos endereçar os anseios da igreja. Eu falei, mano, se a igreja está com anseio, eu estou pregando errado, alguma coisa não está funcionando. Eu falei, não, muito obrigado. Você pode colocar aí, meu querido, o que você quiser no terreno. Doação todo mundo faz. Mas o nosso púlpito e vir à frente, de jeito nenhum. Indicar você para o povo votar, de jeito nenhum. Não, mas eu já falei aqui Pois é, você não falou na. Então tá bom. Agora vai embora. E todo ano o Cabra insistia, ele e outros. Porque quando ele não era eleito, ele tentava no ano seguinte para deputado, não era de novo para vereador, até conseguir. Até que, sei lá, depois de 4, tentativas, ele desistiu. Irmãos, a corrupção é algo, e a desonestidade, que muitas vezes nós achamos que não estamos, ou que estamos imunes, mas que está, sim, ao nosso redor, presente. Às vezes uma coisa, inclusive, deixa eu colocar aqui, pode até ser permitida pela lei, mas não é pela ética, especialmente pela ética cristã. Nós precisamos questionar se aquilo é realmente assim, ou deveria ser assim. No trabalho, certa feita, um colega mandou para mim, sei lá, trocentos anos atrás, né? Ou me deixou um recado falando assim, olha, amanhã eu vou chegar tarde. Dá para você bater o meu ponto? Aí você tem que ser o cara chato e antipático de dizer para ele, mas você não está aqui. O que deveria ser óbvio, né? Se eu estou batendo ponto por ele, é porque a mãozinha dele não está lá. Gente, eu sou da época que você colocava o cartãozinho assim e fazia assim, para poder marcar o cartãozinho, tá? Não tinha ponto eletrônico, não tinha digital. Não, digital tinha, não tinha era a máquina, viu? Hoje não tem mais como, né? A não sei que o cara... Eu estou lhe mandando meu dedo decepado. Oi? Tem cartão, mas tem a digital, não tem? Ah, mas... Bem, nos lugares que eu prestava serviço de assessoria de informática, tinha... Não, mas acho que já tem as duas modalidades, né? A da digital é para evitar exatamente a fraude, a corrupção. E aí? Eu bato o ponto do camarada ou não? Eu digo para o chefe, olha, o fulano vai chegar atrasado porque ele está doente. Como é que você soube? Me avisou ontem. Como é que... Adivinho, é profeta? São situações, irmãos, se você não viveu ainda, você vai viver. No seu ambiente de trabalho. Onde a mentira, a corrupção, a desonestidade precisam ser questionados por nós. Geralmente nós usamos de corrupção ou de desonestidade por um motivo bem simples. Porque se não o fizermos, perderemos alguma coisa. Isso nos leva ao nosso terceiro perigo ou pecado, a avareza. Assim, essa é uma palavra tão forte, irmãos, que nós temos dificuldade de considerar a possibilidade de eu ser avarento. Mas a palavra avareza, ela tem a ver com o amor, o apego a coisas materiais. Entre elas, o dinheiro. Vamos ler esses dois textos, irmãos? Vamos lá, Eclesiastes 5,13.
há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. O que é essa infelicidade? Você pode dizer assim, olha, pastor, eu vi um camarada passando assim naquele carrão, né? E tal, ele não parecia muito infeliz, não. Vou lhe mostrar onde é que está a infelicidade dele. A necessidade que ele tem de sempre tentar tampar um buraco, que é um abismo, com coisas materiais. Agora, isso não é só o cara do carrão, não. É o cara do carrinho também. Se você está tentando satisfazer a sua vida com coisas materiais, você vai ser, em última análise, uma pessoa infeliz, não importa o tamanho do sorriso que você tenha no rosto. Você pode sorrir por trás de óculos caros e acessórios caros, o que você quiser, caro, mas é uma pessoa infeliz. Porque a felicidade superficial que ele ou ela estão demonstrando não refletem uma vida realmente realizada. Por isso que essa riqueza acumulada é uma riqueza infeliz. Irmãos, quem convive com pessoas realmente de dinheiro pode atestar isso. Certa feita eu fui fazer um serviço para um camarada aqui em Boa Vista, às vésperas da sua aposentadoria. E ele comentou isso e falei assim, poxa, então o senhor deve estar satisfeito, né? Já logo, logo. Mas não estava. Porque o trabalho era a razão de existir, de viver dele. E se fosse possível, ele abrir mão da aposentadoria dele, ele não queria se aposentar de jeito nenhum. Porque literalmente ele falou, eu não tenho outra coisa para fazer na vida. Eu falei, meu Deus do céu, Deus me guarde de um dia falar as mesmas palavras. Acumulou riqueza, acumulou uma carreira, e isso lhe definia. Agora, o camarada tem família, filhos, netos. Eu parei para pensar, rapaz, ele pode, né, viajar, tem dinheiro, viajar metade do ano com a esposa, conhecer lugares que não pôde conhecer. Enquanto trabalhava, só tinha 30 dias por... Apesar que ele era do judiciário, tinha um pouquinho mais do que 30 dias, mas isso é outro assunto. De férias, e ele podia experimentar muitas coisas. Gastar tempo com os netos agora, mas isso não lhe satisfazia, porque o trabalho, o poder, que aquilo que emanava da posição dele, era o que trazia satisfação à sua vida. Agora vamos para um texto mais contundente. 1 Timóteo 6, 9 e 10, irmãos. Vamos lá? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Irmãos, eu sei que a máquina do tempo só em ficção, mas tem hora que eu gostaria que a gente pudesse ter uma máquina do tempo, que eu pudesse voltar e ajudar algumas pessoas que na época eu falava assim, vai dar problema. Mas eu só supunha, hoje eu tenho convicção. Como que foram enredados pelo seu próprio sucesso, seu próprio progresso financeiro. Irmãos, eu não sei por que razão, muitas vezes, Deus permite o progresso financeiro sabendo que talvez, não, para Deus não tem talvez, mas sabendo qual vai ser o fim daquilo. Talvez porque Deus queira realmente mostrar para aquela pessoa a realidade do seu coração. Mas há pessoas que eu conheci quando eu cheguei aqui, que à medida que a curva do seu progresso profissional, empresarial, financeiro ia, já que não estava lá muito lá em cima, estava aqui lá da metade para baixo, lá ia para baixo a curva da sua vida espiritual. E junto a sua vida familiar. Os que eram casados, então,
vários deles estão hoje divorciados. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que o conselho de Paulo a Timóteo, numa carta sobre o trabalho pastoral, era advertir aqueles irmãos, lá em Éfeso, no caso de Timóteo, do perigo que o dinheiro podia ter na vida deles, que as posses podiam ter na vida deles, que mais ainda, o buscar isso, os que querem ficar ricos, o perigo que isso podia causar na sua vida. De novo, vamos abrir o parênteses. Pastor, tem algum problema em ter dinheiro, em ser rico, em ser bem-sucedido? Em si, não. Se o meu coração está preparado para aquilo. Agora, deixa eu acrescentar uma outra questão. Se o meu coração não tem buscado incessantemente e necessariamente aquilo, se o progresso material, financeiro, etc., for uma consequência lógica do plano, do propósito de Deus na minha vida, e não uma coisa que eu busquei incessantemente, entende? Agora, irmãos, mesmo quando assim o é, eu preciso manter o meu coração em xeque. Vamos pensar em José? Então ele vai lá, de escravo a segundo no governo do Egito. Eu penso, irmãos, que José precisou de muita graça da parte de Deus para que aquilo não subisse à sua cabeça. Para que, por exemplo, quando ele percebeu seus 10 irmãos ali, Benjamim não sobe ao Egito, né? A princípio, quando ele percebeu seus 10 irmãos ali e ele sabia que ele não seria reconhecido, porque eles tinham vendido um adolescente, hoje ele já era um homem formado, e ainda tinha provavelmente toda a caracterização egípcia, né? Que dificultava a identificação. Ele podia ou não podia ter ali exercido uma mão de vingança contra seus irmãos? Estava dentro da sua capacidade. Ele ordenou, se você lembra da narrativa, que o dinheiro, quando os irmãos voltam para o Egito e Simeão fica como garantia, né, de que eles voltariam, e ele manda colocar o dinheiro de volta na bolsa dos seus irmãos, para dar a entender que eles levaram a comida sem ter pago. Se ele mandasse prender e até executar quando eles voltassem por roubo que não havia acontecido, ninguém ali no Egito iria questioná-lo. Você acha realmente que alguém ia dizer assim para o faraó, faraó, esse cara que só botou um segundo no poder aí, ele tem uma ética meio questionável. Você está com a cabeça de democracia, isso não ia existir em um reino. Ele ia exercer a sua vingança e ponto, acabou. Mas nós sabemos que a história não foi bem assim. O tempo que levou até ele chegar onde ele chegou, ele sabendo que quem foi que o levou até ali sendo o próprio Deus, o coração de José já havia sido tratado em relação a tudo isso. Mas, irmãos, alguém disse que uma das coisas que melhor mostram quem realmente é uma pessoa é você dar poder para ela. Você dá autoridade. Aliás, isso é tão sério. Eu não lembro quem é o autor desse livro. Eu acho que é Richard Foster, eu não lembro. Ele tem um livro sobre as três grandes áreas de perigo de queda do homem, que é dinheiro, sexo e poder. O que as pessoas fazem para manter ou usufruir de maneira inadequada a uma dessas três coisas? Assim, o texto deixa claro, meus irmãos, no meio da nossa leitura, que o problema é o amor ao dinheiro. E esse é o momento que você temos que ser muito, eu diria, chatos conosco mesmos. Só porque você está lá com seus últimos R$80 na conta, em pleno dia 10, ainda só tem... Não significa, meu irmão, que você está livre disso aqui, não. Porque a ideia que nós temos, irmãos, é o tio Patinhas nadando lá na caixa forte, lembra? Revistinha da Disney, né?
Essa é a ideia que nós temos de amor ao dinheiro. É do capitalista que tem a cartola com dinheiro enfiado aqui, né, e conta. Não! Se fosse apenas para quem tem muito, né, malas com 50 e tantos milhões pela casa, seria legal, porque a gente, olha, mas isso aqui é para esse pessoal, vamos para o próximo tópico. Mas não é verdade. Nosso orçamento revela isso aí. Mesmo que ele não exista no papel, como nós usamos nosso dinheiro, revela bastante isso daí. E nós precisamos, irmãos, realmente nos questionar em relação a todas essas coisas. Será que algum desses perigos tem rondado a minha vida? Será que eles têm me ameaçado de alguma forma? Olha esse último aqui. Descontrole na necessidade e na fartura. Olha o texto de Provérbios 30, 8 e 9. Olha o que o sábio nos diz. Vamos juntos, irmãos? Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Primeira coisa estranha nesse texto é, peraí, não me deis a riqueza? Muitos de nós, irmãos, lemos esse texto assim, mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me deis a pobreza, dá-me apenas. Te pula. É como aquele cabra que na hora de fazer os votos no casamento, diz, na riqueza e na saúde, na outra parte ruim, ele sempre tem uma crise de tosse, não consegue completar. Será que nós temos, irmãos, essa mesma coragem de dizer para Deus, Deus, eu não quero isso aí? Agora, o porquê que ele faz isso? Eu acredito, irmãos, que o espírito do texto não é nem necessariamente apenas dizer, Senhor, eu não quero dinheiro. Eu não quero essa promoção. Eu passei no concurso para vice-rei, mas eu não vou querer eu ganhar esse dinheiro todo, essa mordomia toda. Fez concurso por quê, então? O ponto aqui, meus irmãos, é o perigo que há nos dois extremos. Ele explica que o perigo da fartura é nos tornarmos independentes de Deus. Isso significa te negar, te deixar. A conta está abarrotada de dinheiro. Eu vou orar, vou depender para quê? A grande questão, meus irmãos, saiba disso, o nosso Deus tem uma tremenda capacidade de criar situações em nossa vida para que dependamos dele. Independente de quanto dinheiro você tenha na conta. Você pode ter milhões na conta, mas dinheiro não resolve automaticamente um problema de saúde. O meu ponto aqui, meus irmãos, é que se Deus nos quiser fazer dependentes, Ele vai fazer. Ele vai criar outra situação. Nessa questão, é até ruim. Quando eu não tenho como ser provado na área financeira, o que não é o nosso caso, mas entende? É ruim, porque Deus vai usar outras áreas. Pastor, mas esse Deus sádico que o senhor está falando aí, eu não creio. Não, irmãos, não é sadismo, é amor. O nosso Deus é um iconoclasta, ele quebra ídolos. E se ele verifica no scan, ele faz um scan da nossa vida, faz uma análise da nossa vida e fica, tem coisas na vida do meu filho que estão no lugar errado. Eu preciso lidar com isso. Porque se nós formos para o outro lado do espectro, irmãos, o da necessidade, a consequência é, no caso aqui, princípios vão pela janela. Ele exemplifica, se eu ficasse pobre, eu poderia vir a roubar. Algo que provavelmente ele nunca considerou na sua vida. Eu? Nunca.
Mas agora, desonrando assim o nome do meu Deus. Tá, ninguém vai pegar uma arma e vai assaltar um banco. Mas a ideia aqui, meus irmãos, é coisas que eu jamais faria. Agora que Deus dormiu no ponto e alguma coisa está faltando para mim, eu vou fazer. Irmãos, eu já fiz isso aqui. Vou contar uma experiência para vocês rapidinho. Está meio baixinho, está cortando aqui não? Está me decapitando não? Muitos anos atrás, eu já contei em outra aula para ilustrar outro ponto, mas há muitos anos atrás, numa daquelas épocas que você está passando uma situação financeira muito difícil, o pessoal me chamou para fazer um laboratório de informática, uma determinada instituição governamental, 3 pontinhos. Irmãos, o laboratório inteiro de informática, entre equipamentos, mão de obra e assessoria durante tantos meses, ia dar para tirar no mínimo meia narina do lado de fora da água assim, mas ia ser mais. É aquela coisa que cai no seu colo assim e você já convoca até o culto de ação de graça. Tanto você está necessitando. Estava indo tudo maravilhosamente bem. Acho que eram 20 máquinas. Aí o camarada, depois já estava tudo orçado, tudo legal, tudo indo. Ele chega para mim e a verba era direcionada, vindo para esse fim. Está tudo certinho. Então, o professor tal vai se aposentar. A gente queria dar um presente para ele. Então, a gente queria pedir que você colocasse 21 computadores, entregasse 21, mas colocasse 20 na proposta. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar 1/20 do preço daquele computador e diluir em cada máquina. Mas é para dar um presente. O cara trabalhou, sei lá quanto tempo que um professor trabalha, universitário. Acabei de falar qual é a instituição, mas deixa para lá. É uma boa causa. Irmãos, ele falando e eu mudo. Ele falando e eu entendi. Fazer dá para fazer, mas não tinha outro jeito e eu tentei contornar e eu fui embora. Aí eu passei lá na escola e peguei o Asaf e o Esdras. Joshua estava no... Vai quanto tempo faz isso, né? Ainda não estava na escola, então vai para mais de 11 anos isso aí. E nós paramos ali no supermercado, fica na Major Williams, hoje é Novo Tempo, né? Na época era outro, não lembro, Freire, parece. Aí eu parei ali. E assim, a gente sempre foi no carro batendo muito papo, brincando, cantando, conversando, botando o dia calado com um túmulo. E aí eu entrei, peguei as coisas e tal. E aí eles viram algum bombom, alguma coisa assim, né, ali no caixa, e chamaram minha atenção, chamaram 2, chamaram 3 vezes. E aí eu olhei para eles, irmãos, e dei de cara com os olhos dos meus filhos. Tinha um radialista, desculpa, um comentarista de futebol, que quando o cara fazia uma coisa muito feia, perdia um gol feito, aí ele falava assim, o que eu vou dizer lá em casa? Lembra desse cara? Pois é, eu me senti assim mesmo, o que eu vou dizer lá em casa? Mas eu me lembrei, meus irmãos, o salmo em que o salmista disse, se não me engano, 73, né? Quanto a mim, meus pés quase resvalaram. Você vê, meus irmãos, que não é tão complicado assim. Você jogar os seus princípios pela janela, quando você vai ter alguma vantagem, que diga de passagem. Não era porque o dinheiro estava sobrando e eu queria mais. É porque o dinheiro estava em profunda falta. Serviços poucos. Há 11 e tantos anos atrás, passávamos por uma crise difícil. Essas são as situações, irmãos, onde a nossa resolução é testada. E é claro que eles não, só para terminar a história para vocês, não gostaram das minhas
meus constantes questionamentos do que estava sendo feito. E eventualmente eles me ligaram, disseram que eles tinham conseguido outra pessoa e fizeram com outra pessoa. Não sei nem o que aconteceu com isso daí. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que o salmista fala de que existe um perigo de descontrole em qualquer questão da nossa vida, quer seja com ou sem dinheiro, aonde os princípios da palavra de Deus deixam de se aplicar, de fato não deixam, né? Mas na prática deixam de se aplicar na nossa vida por causa das minhas escolhas, não é por qualquer outra coisa, por causa das minhas escolhas. Bem, diante desses alguns, né, perigos, quais são alguns indicadores da síndrome do descontrole das posses e do dinheiro? Quais são alguns indicadores? Isso aqui são conclusões práticas do que a gente vê exemplificado na palavra ou tirado dela a partir desses princípios que nós vimos já nessas semanas. Primeiro indicador é um indicador orçamentário, eu diria, ou um indicador prático. Quais são alguns pontos? Falta total de um orçamento. Quando você não leva, meus irmãos, essas questões a sério, uma evidência disso é que você vai fazendo o seu mês, a sua vida, sem absolutamente nenhum planejamento. Se você é uma daquelas pessoas mais capacitadas que não precisam necessariamente colocar no papel ou na tela do computador, do tablet, o orçamento, legal, tá? Não tem problema nenhum. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco de orçamento que está no papel, está no arquivo de computador. Beleza, mas isso não é o caso. É a pessoa que vai levando a coisa meio no improviso, que demonstra que ele está brincando com fogo. Então, daqui a pouco ele vai começar a ver, né, que os seus desejos tomaram de conta dos seus gastos porque não foram colocados em xeque diante de um planejamento. Outra evidência, irmãos, é a pessoa que vai ter quase sempre dívidas e ou contas vencidas. Nós já bem entendemos que há dívidas e dívidas. A apostila nos colocou, inclusive, em questionamento até a compra de um imóvel. Eu conversei com algumas pessoas, e como eu falei naquela aula, irmãos, é uma opinião tanto quanto questionável. Porque você pagando o aluguel, certo? Você, ao mesmo tempo, conseguir economizar o suficiente para comprar uma casa à vista, você tem que ganhar um valorzinho bom. O aluguel aqui em Boa Vista, hoje em dia, brincando é milão. Ou mais. Dependendo da casa que você precisar, do número de filhos, assim por diante. E aí, se você for guardar outros 1.000 para comprar uma casa... Gente, hoje a casa é 200 mil, 300 mil. Não, pastor, achei uma casa lá no Pintolândia 80 por R$50. Pois é, você vai ter que sair de meia-noite para chegar no trabalho às 5 da manhã. Lá, quase no outro município, se for morar no lugar onde está todo mundo morando, infelizmente é isso daí. Se eu lhes falar quanto é que o cara sugeriu o preço desse prédio aqui, você cai para trás, porque não... Pergunta, mas onde é que ele arranjou o valor desse prédio? Mas é o mercado como está hoje. Na especulação e tudo mais. Enfim, se eu for guardar R$1.000 para comprar um imóvel de 200, que não é um imóvel caro, são 200 meses. Faz as contas aí, quantos anos você vai ter que passar por essa situação. É fazível? Eu sei que a palavra não existe, moça. Dá para fazer? Claro que dá. Mas depende... se você realmente tem um recurso que dê para isso. Talvez para fazer isso você vai ter que ficar 200 meses sem férias, guardando, né, o que pode e o que não pode. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que é questionável essa parte da opinião daquela apostila que nós vimos, respeito, só para fazer diferença entre dívidas e dívidas. Agora vamos falar das que realmente não dá para passar a mão em cima. Aquelas que eu contraio por coisas que não são essenciais, são meros desejos, às vezes ter caprichos, e essas coisas começam a complicar a minha vida.
E aí, o que vai acontecer é que as contas começam a acumular. Pastor, mas às vezes acontecem surpresas na nossa vida. Eu entendo. Nós vamos ver daqui a pouco no nosso orçamento que existe um campo ali exatamente para nos ajudar nessas surpresas. Outra coisa, envolvimento constante com novas oportunidades. Tu não pode ver um cabra com um esquema de pirâmide, um marketing de rede que você já está vendendo, já está com nada contra. Minha família, inclusive, trabalha com uma dessas marcas. O meu ponto aqui, você está sempre com uma nova oportunidade de enriquecer. Conhece alguém assim? Sempre eu não vou nem usar a palavra empreendedor, porque essa é uma boa palavra. O Brasil precisa de empreendedores. Mas é o camarada que nunca sossega. Às vezes até tem um emprego razoável, é concursado, ou então está bem empregado, mas está sempre atrás. Olha, eu vi esse produto aqui lá em São Paulo, quando eu fui lá de férias, e eu trouxe já a franquia e tal. De novo, meus irmãos, o problema não é empreender. O problema é a falta, né, de satisfação que a pessoa tem, em que ela só tem sempre que procurar a próxima porta pela qual entrar. Eu conheci um camarada assim, que por causa disso, volta para o ponto anterior, estava atolado em dívida. A casa estava cheia de produto que ele magicamente comprou. Magicamente não, ele se endividou para comprar. No caso dele, a dívida era dever a cunhado, dever ao pai, que pegou dinheiro que não tinha para investir em um negócio que não precisava, para chegar a uma posição financeira que de repente ele não deveria. Quarto, desequilíbrio financeiro com o passar do mês. Esse é aquele famoso sobrar mês no final do salário. Irmãos, olha só. Eu sei que muitas vezes nós não ganhamos bem. Nós, uma parte da igreja, às vezes na igreja que eu pastorei anteriormente, a maioria ganhava muito menos do que a maior parte daqui. Eu sei que às vezes tem gente que passa fino. Agora, isso não pode ser a minha desculpa. Entende? Não pode ser a minha desculpa para chegar lá dia 12 ou dia 10 e dizer, não tem mais dinheiro nenhum. Eu preciso dividir o que eu ganho durante os meus 30 dias. Até porque já tem um probleminha. Abre parênteses aqui. Todo mundo acha que o Brasil é um lugar maravilhoso porque nós temos 13º. Você sabia que você trabalha 13 meses por ano? Não, pastor, seu calendário está errado. Irmãos, se você pegar todo mês, sobra, são sempre 4 semanas e um troco. 4 semanas sobra 2, sobra 3, sobra 4 dias, certo? Se você somar todos os dias que sobram além das 4 semanas, você forma um 13º mês. Porque o nosso calendário é diferente do calendário antigo, que era lunar, que era 30 dias certinho. Nosso calendário varia. E aí quando você faz as contas, você vai descobrir que o 13º é para suprir aquilo que você não ganha todo mês, porque você trabalha mais do que as 4 semanas. Por isso que é muito melhor num país do primeiro mundo, quase todos agem assim, em que você recebe quinta sim, quinta não, ou sexta sim, sexta não. Você recebe quinzenalmente. E aí não sobra. Todo mundo recebe de 15 em 15 dias, e não importa quantos dias tem um mês. Mas já que nós ganhamos assim, recebemos assim, até pagamos mensalidade de academia, de escola assim, nós temos que viver nesse esquema. Fecha parênteses. Então, eu preciso pegar e dizer assim, olha, é dia 20 ainda. Eu ainda tenho, né, mais um pouco de feira para fazer, está acabando aqui o meu alface. Eu ainda tenho mais um franguinho, uma carninha, uma linguicinha para completar o resto do mês, né? Então não dá para ir hoje para um restaurante e gastar R$300. Ah, mas todo mundo vai. Aí eu tenho que falar que nem minha mãe, né? Se todo mundo pular da ponte, você pula também? Sua mãe também falava isso, né? Todas falam, e nós falamos hoje. Porque muitas vezes
O desequilíbrio financeiro com o passar do mês acontece porque eu estou fazendo coisas que eu não posso. Simplesmente eu não posso. Acontece surpresa, pastor. É verdade. 20 e poucos do mês, de repente, a bateria do carro, experiência pessoal, para. Acontece. E dessa vez eu fui pego sem a reserva que a gente vai tratar ali agora há pouco, por causa do projeto que a gente estava fazendo de viagem. Mas graças a Deus teve uma ajuda de outro lado e resolvemos. Mas há de nós olharmos, tirando as surpresas, se a minha distribuição orçamentária está cobrindo todo mês, de salário a salário. Pode ser que lá pelo dia 20 e pouco você não possa sair para aquela rodada de pizza com o pessoal da igreja? Paciência. Depois você pode dizer, não, irmãos, eu vou, mas eu estou jejuando. Está jejuando pelo quê, irmão? Pelo meu orçamento. Está muito fraco, eu vou jejuar hoje, vocês podem comer a pizza aí. Brincadeira à parte, irmão, não vá. Ou então entra junto com o pessoal que tem alergia. Não tenho alergia essa comida aí. Não, estou brincando, mano. Não é para mentir, não. Não vá. Felizmente, irmãos, quando não dá, aí que eu disse, será que eu vou ter que ir só para manter uma aparência? Não vou. Eu já não fui em algumas vezes que algumas coisas foram programadas aqui na igreja. Falei, mas hoje, semana, a gente não pode. E assim a gente tem que fugir dessas situações. Agora tem outros indicadores que são comportamentais e tem a ver com as nossas atitudes. Falta de planejamento de reservas. Quando eu faço o meu orçamento, na prática, como é do meu comportamento eu só vou botando gastos, e eu não planejo uma reserva para aquela surpresa que a gente falou já aí. Ok? Por outro lado, se um não planeja e gasta tudo, o outro tem um planejamento exagerado com reservas. Eu conheço um camarada que não ganha em absoluto mal, mas não podia sair com a gente para comer uma pizza que cada um, no final, acabou pagando 20 e poucos reais por cabeça, tá? Não, porque eu já completei o meu orçamento do mês. Aí eu já acho, meus irmãos, desculpa, a pessoa é escrava do seu orçamento. O pastor só acabou de dizer da importância de seguir o orçamento. Irmãos, aquilo não é lei dos médios e persas, não é escritura, não. Se você está, a sua vida inteira tudo controladinho, não tem dívida, os pagamentos estão em dias, você está fazendo uma reserva, e aí tem aquela oportunidade de sair, e nós íamos sair com o preletor da conferência. O camarada não pode ir para gastar 20 e poucos reais, sabendo, quase que eu falei, eu pago para ti. É a pessoa, meus irmãos, que exagera no controle. O pastor só está te fazendo tudo que o senhor ensinou até agora. Não. O ponto, meus irmãos, das finanças é equilíbrio. Não é chegar aqui daqui a pouco com um pano de saco e cinza, porque é só o que sobrou. Eu estou com esse jeans aqui que eu tenho há 40 anos, porque, está com esse remendo aqui, tal, que agora é moda. Essa camisa tamanho 36 que eu usava quando eu tinha 50 quilos, mas agora eu estou com 70 e pouco, mas eu estou com essa mesma camisa, porque... Caricaturas à parte, meus irmãos, espera aí. É a pessoa que começa a ser escrava daquilo que deveria ser bênção na sua vida. E aí nós já falamos sobre isso, mas o foco em ficar rico. Jovens, se a sua escolha de profissão é esse daí, esse é o critério, me avisa, porque eu não quero nunca passar pelo seu escritório, pelo seu consultório, pelo que quer que seja. Porque você não vai ser um bom profissional. Porque se você escolhe uma profissão por causa do dinheiro que ela dá, alguma coisa está errada no seu plano. E agora dois antagonismos de novo. Preguiça com o trabalho.
É o cabra que vem sexta-feira, quer orar pela porta de emprego, Deus me ajude. Aí Deus abre a porta de emprego, quebrar pedra. Aí depois, na primeira semana quebrando pedra, ele fala assim, ai, não aguento esse emprego. Aí usa daquela desonestidade que a gente já tratou lá atrás. Aí do nada mete um atestado. Por quê? Encravou a unha. Teve uma dorzinha de cabeça. Que acha incrível, gente? Gente que realmente sabe que tem a família a sustentar. Gente que é honesta. Não fica fazendo essas coisas. Meus avós, um era jardineiro da prefeitura de Mimoso do Sul, no Espírito Santo. O outro foi feirante a boa parte da sua vida. Eu podia ir na feira toda. Lá no Rio tem, como você deve supor que daí veio o nome, segunda-feira, terça-feira. Vem desde a época do Império. É a feira de cada dia. Lá estava meu avô. Acho que ele nem obedecia muito ao mandamento do sábado. Não tinha descanso semanal. Tinha feira, lá estava meu avô. Não metia testado. Não pediam fazer desculpinha para deixar de trabalhar. É a preguiça. Agora, por outro lado, eu quase que eu botei aqui o termo que a gente usa, que é workaholic, mas depois que a presidente Dilma tentou falar essa palavra e saiu uma coisa lá que eu nem entendi o que ela quis falar, eu falei, deixa eu botar vício com o trabalho mesmo. Então, mas criou, se você sabe, né, esse termo, pegando a palavra work, que é trabalho, e pegando o final de alcoholic, que é o alcoólatra. Para falar do cara que iria viciar no trabalho. Lembra do que eu falei do meu cliente que ia se aposentar e estava desesperado porque ia se aposentar? Também numa época da minha vida, meus irmãos, por causa da ansiedade de suprir para minha família, eu passei por isso. Bem no comecinho. A coisa já estava bem intensa e aí nasce o primeiro filho. Quando nasce o primeiro filho, você só vê contas e coisas a princípio na sua frente. E aí, um belo dia, a Lila chegou lá, nós tínhamos Na verdade, eu tinha um quartinho que eu usava de oficina, mas o quartinho virou quarto do primeiro filho. Aí eu tive que fazer isso em outro lugar. Eu estava nesse outro lugar e daqui a pouco ela chegou, você não vai dormir? Eu falei, já vou daqui a pouco. Era 1h da manhã. E o meu cliente tinha praticamente exigido de mim que o computador estivesse no escritório dele no dia seguinte. E aí ela voltou para o quarto. Daqui a alguns segundos eu parei, olhei para aquele monte de peça, aquela coisa, e falei, o que eu estou fazendo? Aí eu deixei de lado, fui dormir. No dia seguinte acordei, liguei para ele e falei, olha, tentei terminar a sua máquina até 1h da manhã, estava muito tarde, fui dormir. No final da tarde eu lhe entrego. Desculpe. Mais adiante eu tomei outra decisão, irmãos. Mesmo sendo autônomo, que é o grande problema do autônomo, eu não tinha patrão, não tinha horário. 6 da tarde, indo para casa, com raríssimas exceções. Porque, por exemplo, eu fui assessor de informática do hospital. E o hospital não tem hora. Eu já tive que, é que nem médico, tive que sair de casa às 2 da manhã, porque o computador da recepção parou. Com raríssimas exceções, que eram esses casos, 6 horas indo para casa. Eu fui me curar do vício com o trabalho. Eu me impus um horário para que aquilo não atrapalhasse a minha vida em família, que é aonde você vai sofrer principalmente, além, é claro, da sua vida espiritual. Pastor, mas quem é visto para promoção é aquele que queima realmente o óleo depois das 6 horas da tarde. Pois é, então não seja promovido. O preço que você vai pagar não compensa. Finalmente, falta de empatia prática com a necessidade dos outros. Por quê? Ora, se o dinheiro está sendo encarado de uma maneira errada na sua vida, meu irmão, ele vai servir só a você. Dificilmente ele vai servir a outros. Eu já vi gente que não tinha absolutamente nenhuma necessidade e que não ofertava ou dizimava, tanto faz o termo que você quiser usar, 1 centavo na igreja. Na nossa igreja lá no Rio de Janeiro,
nós tivemos um tesoureiro que não era ofertante nem dizimista. E o camarada era autodiretor de uma estatal no Rio de Janeiro. Quanto mais tem, parece que menos quer dar. Pode uma coisa dessa? Então você vê, meus irmãos, de novo, não é questão de quanto você tem nessa conta, mas como é que está o nosso coração. Antes nós seguimos, irmãos, para um gráfico que eu trouxe aqui, alguma pergunta daquilo que nós vimos até agora? Não? Muito bem. Então, para terminar hoje, eu trouxe isso daí. Isso não é, meus irmãos, em absoluto o orçamento de uma pessoa que eu peguei, não é o meu, não é de ninguém. Mas é baseado, é uma sugestão. Isso aqui é um exemplo, tá? Talvez você tenha um método muito melhor. O pai do Cristo tem 3 empregos. Mas eu vou explicar isso aí já já. Por que eu coloquei dessa maneira? Boa. Ou o pai do Azaf, há um tempo atrás. Né? Muito bem. Aí você coloca lá o orçamento do mês tal, né? Por que eu coloquei fonte de renda 01, 02, 03? Supondo que o pai trabalha, a mãe trabalha, e de repente você tem você vende Avon, vai ficar rica que nem a mulher do Lula, né? Diz que o dinheiro todo que ela deixou aí, né, foi só porque ela vendia Avon. Viu? Está fazendo alguma coisa errada. Meus pais e meu irmão trabalham com outra empresa. Eu ia brincar com eles. Aliás, brinquei no grupo da família. Vocês estão com a empresa errada aí, ó. Não estão milionários porque não estão vendendo Avon. Né? De repente tem uma outra fonte de renda. Sei lá, faz bolo. Como tem gente aqui na igreja que tem 2, 3 rendas e assim vai. Desde que não atropele tudo aquilo que a gente viu até agora, né? Uma coisa que você faz sem muito desgaste, sem usar de um tempo que você não tem e assim por diante. Vamos seguir então. Então nós pegamos, irmãos, isso aí é uma planilha simples do Excel, tá? Pastor, não manja nada de Excel. Tem 300 tutoriais no YouTube. Não precisa nem para fazer cursinho hoje em dia. Fácil, fácil. Ali embaixo, em itálico, tem o total da renda dessa família. Ah, tá. Desculpe, esse dia 2 e dia 10 ali, eu devia ter apagado. É que na minha planilha eu coloco o dia que esse dinheiro entra. Dia de recebimento, tá? Que há muito tempo atrás era dia 10, mas não é mais. Mas era para ter apagado. Mas eu coloco, você pode colocar se quiser. E também o dia das despesas você pode colocar também se quiser. Então essa família tem uma renda de R$ 5.500, tá? Você pode ficar, depende da sua renda, mas é só um exemplo para a gente ver. Bem, essa família decidiu que ela vai investir na obra de Deus. Ela sabe que não vai ficar rica por causa disso, que Deus não vai devolver 10 vezes. Ela sabe que ela não é judia, então não está obedecendo a lei mosaica. Ela só entende, como nós vimos, que o dízimo é um princípio válido. Para eu tomar uma decisão voluntária, pessoal, eu quero ofertar para a obra tantos por cento. Ok? Só falando aquilo que nós já falamos lá atrás. Então tá lá. A própria planilha já está colocada para calcular, certo? Pega a célula C7 e pega 10%. E a família decidiu também que ela vai separar R$100, oferta missionária ou alguma coisa que ela decidiu fazer ali no seu orçamento. Ok? Resultado. Desses dois valores de dízimo, uma oferta 650, ela tem um saldo parcial de R$ 4.850. É claro que você é supondo que é uma família onde INSS, imposto de renda já é retido na fonte. Então você não precisa se preocupar com isso e não precisa fazer nenhuma retirada. Alguma dúvida, irmão, sobre isso daí? De novo, para alguns que são especialistas em orçamento, isso aí pode ser até primário. Nossa, essa coisa aí está fraco, né? Mas para alguns pode ser a primeira vez que você viu isso na sua vida. Eu estou mais preocupado com esses. Que nunca viu como se faz orçamento na sua vida. Uma dúvida? Não? Ok. E aí segue, né, a planilha, tá? E aí você tem
Só estou achando uma coisa estranha nessa planilha que eu fiz aqui, que eu esqueci de algo. Tá, depois eu vou ter que fazer essa retificação. Bem, uma ideia, meus irmãos, é você fazer um campo agora onde você vai colocar os seus gastos regulares. Como diz um ditado americano, a única coisa certa na vida são os impostos e a morte. Então, de novo, desculpe estar lá dia 2, é só você apagar aquilo lá. Mas energia elétrica, água, telefone fixo, geralmente está junto com a internet, celular 1, celular 2, celular 3, celular 4, celular 5, depende de quantos celulares tem na sua casa. Tá? Gás de cozinha e água, essa água que eu me referi ali é água mineral, né? Se você tem o costume de comprar. Na verdade, agora não dá mais de R$70 porque o gás de cozinha subiu e a água subiu também. Gasolina. No meu orçamento está escrito gasosa, mas deixa para lá. Então, a gasolina vai variar, né, você tem que ter uma perspectiva mensal de quanto você vai gastar, tá? Não pode ser, não, eu vou ficar rodando por aí, tá de boa. Não, tá 4,10 centavos em média a gasolina. Se Deus quiser, até o final do ano que vem, a gente chega a R$5. Então, você tem que ter um plano. Ah, pastor, não tem um carro. Então, você vai se locomover como? É ônibus? É lotação? É Uber? Você tem que planejar. Caso contrário, irmãos, nossa vida é feita de rotinas, né? Então, por exemplo, não tem um carro. Eu vou de Uber. O Uber da minha casa até aqui cobra R$5, R$6, R$7, não importa. Eu sei que eu tenho 4 a 5 EBDs por mês, 4 a 5 cultos por mês, tem um culto de oração, tem que estar no orçamento. Não pode ser no chute. Certo? Você sabe quanto seu carro consome? Posso perguntar a você? Posso sortear alguém aqui? Se você não sabe quanto seu carro consome, como é que você vai planejar quanta gasolina você precisa? Pastor, mas às vezes a gente tem que fazer coisas fora do normal. Pois é, então você calcula o ordinário e depois você deixa uma folga para o extraordinário. Ok? O que é o ordinário? Foi para a escola, voltou da escola. Foi para a faculdade, voltou da faculdade. Foi para o trabalho, voltou do trabalho. Esses são os ordinários, o caminho é o mesmo, irmãos. A gente não vou testar, sair lá de casa para ir para a Federal, levar o Azaf. Não, acho que hoje eu vou lá pelo 3 de setembro. Ninguém faz isso. Ninguém é doido. A gente faz o mesmo caminho toda vez. Pudesse programar o carro para ele ir sozinho, que nem o Google está tentando fazer o carro automatizado, ele ia sozinho, não é? Então, programe-se. Agora, vão haver mês excepcionais, né, que tem um acampamento, você gastou mais, então tem que ter um lastro aí para tanto. Bem, prestação do carro. Deixa eu falar sobre isso, irmãos. Estudiosos dizem que a prestação do seu carro, se você vai ter essa dívida, você entende como aceitável, tá? Também é naquela área questionável que a gente viu, não deve passar 10% do seu ganho líquido. Nesse caso, eu acho que até exagerei aí. Porque, tirando depois dízimos e ofertas, o ganho líquido dessa família é 4.850. Então, seria 485. Mas tudo bem, ninguém vai morrer por causa de R$15. Então, eu coloquei aí, irmãos, um exemplo em que não dá para essa família chegar assim, eu quero aquele carro com tudo mais, coloca também um trailer atrás, não dá. A compra do carro vai ser de acordo com aquilo que a pessoa pode pagar. Essa é a realidade. Então, se você está chegando aqui, né, com Mercedes você pode pagar, o problema é seu. Deixa eu dar uma volta também. Eu gosto de carro bom. Não tem problema, o problema é seu. Eu não posso pagá-lo, eu não vou tê-lo. Né? Então, tá aí. Uma sugestão, que isso aí, aquele senhor dinheiro falou sobre isso, aquele cara que aparece de vez em quando na televisão, 10% da sua renda. Mais do que isso, começa a complicar, especialmente quando a sua renda ainda é menor do que essa daí. Tá, compras que supermercado, feira, padaria, etc. No caso, essa família chegou à conclusão que ela gasta por mês R$1.000. Pastor, irmãos, põe na ponta do lápis. O que nós mais gastamos é comida. E eu não estou falando de luxo. Na minha casa, certo? Não tem pata lorange no almoço e depois pirarucu de casaca no jantar.
é o basicão, tá? Arroz e feijão que não pode faltar na nossa mesa, pelo menos não na minha. Sempre feijão preto. Uma mistura, uma salada, né? Uma coisinha assim e tal. E a Pepsi, né? Se der. Se não der, suco da Caer. Olha, rimou, né? Entendeu? Você tem que colocar o seu orçamento ali. Na minha planilha, do lado desse campo de compras, eu coloco um campo de subtração. Tá? Eu vejo quanto eu gastei nesse mercado, eu coloco lá R$80, tá nesse aqui, tá? Eu vou subtraindo para poder saber se esses R$1.000 estão... Porque, obviamente, faço a compra do mês, mas não dá para comprar o pão do mês, não dá para comprar, né, algumas coisas do mês, tem que ir comprando ao longo do mês e assim vai. Então, desse campo aí, ele teve gasto de 2.790, ele está com saldo parcial de 1.510. Aí acabou? Infelizmente não. Muito bem. Aí, irmãos, agora aqui vai variar de casa para casa. Eu só exemplifiquei que tem os gastos não regulares. Gasto 1, gasto 2, gasto 3, gasto 4, etc, etc, e assim vai, né? E aí eu coloquei valores variados, que pode ser, de repente, um cursinho, R$150, tá? Esse 230 porque você você está planejando uma viagem, olha aí. Está planejando uma viagem, e aí você comprou a passagem da família em 10 vezes R$230. Está dentro do seu orçamento, tá vendo? A passagem saiu 2.300, conseguiu uma promoção, viajou com a família inteira com 2.300, raríssimo isso, e conseguiu parcelar em 10 vezes 230. Está aí no orçamento. Não vai brotar do chão, depois ver como é que paga. Aí você coloca no orçamento as parcelas, por exemplo, tá? Aí você tem esses R$100 aí, que você comprou calçado para a família inteira, roupa para a família inteira, e deu 3 parcelas de R$100, por exemplo. Né? Mas tá aí. Você não vai depois ver como é que paga. Não vê. Porque dinheiro não multiplica. Senão eu já tinha enterrado lá no quintal para ver se dá árvore, mas não dá. E assim você vai ter diversos aí, tá? E aí, em gastos não regulares, R$991 é o valor que está ali. Saldo, esse é o que está sobrando, 519. É aí, meus irmãos, que minha planilha eu fiz, mas acho que eu fiz o print errado. Na verdade, dava zerado isso daí, no finalzinho. Por quê? Dentro desses gastos não regulares, né, eu colocaria aquele dinheiro que você precisa ter para comprar uma coisa na rua, entendeu? Porque aí falta o quê? A reserva. Essa reserva, meu irmão, na planilha que eu havia feito, que eu acabei fazendo o print errado, desculpe, você pode ter colocado aí, pode ser poupança, tá? Mas a poupança rende muito pouco. A poupança é ridícula. A poupança devia ter vergonha de existir, de sequer aparecer lá no campo dos outros fundos lá, né? Se eles têm de repente uma reunião dos fundos, eu não devia nem ir. É vergonhosa a poupança no Brasil. Eu não sei se é a mesma coisa nos outros países. Então, o que você faz? Você vai até o seu banco, conversa com o seu gerente, né? E aí você pergunta naquilo que você está disposto a investir, esse é o termo que você usa, tá? De investir, aonde você vai? Se vai ser RDB, RCB, CDB, VDB, nada disso existe. Eu estou só inventando sopa de letrinhas aqui. Fundo fixo, sei lá o quê. Aonde você vai guardar o seu dinheiro? Pastor, vai guardar o dinheiro para quê? Para surpresa, meu irmão. A surpresa acontece. Ou um projeto você quer fazer. Desculpe novamente usar o exemplo pessoal, mas você não viaja praticamente com a família inteira que a gente vai fazer agora, você não está guardando dinheiro o ano inteiro. Eu não vou para casa dos meus pais para comer às custas deles. Eu vou visitar amigos em São Paulo. E eu sei que eles são pessoas também de orçamento limitado. Então, irmãos, eu não vou chegar lá, um Zé Folgado. Né? Já mandaram o localizador do WhatsApp e tal.
cheguei lá na cidade e tal, uma passadinha no supermercado, estou levando 2 filhos que só comem como adulto. É o mínimo, né, do semancol. Conhece o semancol? Tem na sua época? Se manca, se toca. Vamos chegar lá, né? Um pão com leite, um queijo, um presunto. Porque se eu tivesse que ir para um hotel, eu ia gastar muito mais. O meu amigo está me recebendo lá. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que só posso fazer isso com planejamento. É que lá naqueles gastos eu fui colocando as coisas necessárias para que eu pudesse fazer dessa maneira. Entende? Assim, meus irmãos, esse é só um exemplo. Você não precisa fazer exatamente isso. Eu posso lhe mandar esses prints depois. Posso mandar até o arquivo, se você quiser. Aí você vai lá para aquele tutorial do YouTube para aprender a mexer nele. Vai modificando, né, a planilha como você quiser. Né? Coloca o campo, de repente, da poupança lá. Né, aqui, ó. Junto com... Pode colocar, de repente, a poupança aqui, ó. Dízimos, oferta, poupança. Para já subtrair lá em cima e você colocar. Tá? Uma dica sobre a questão da poupança. Faça logo no começo do seu ganho. Aliás, poupança, dízimos e oferta tem que ser feito logo no começo do seu ganho. Vai deixando para o final. Não está planejado muito bem a distribuição mensal, a coisa começa a complicar. E, obviamente, online você consegue também muitos orçamentos. Isso aqui tem gente que dá muita consultoria. Tem esse senhor que eu falei, né, o senhor dinheiro, tem dicas muito boas. O cara não é crente, não é cristão, eu creio que não seja. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é uma questão financeira, econômica. Que até tem gente aqui na igreja muito mais capacitada do que eu para falar nisso, porque trabalha com isso. Mas o meu objetivo aqui era ilustrar que aquele que falha em planejar, conhece o resto da frase? Planeja falhar. Se você falha em planejar a sua vida financeira, você planeja falhar. Em algum ponto, ela vai descarrilhar. E aí depois você vai ficar correndo atrás do prejuízo. Talvez o seu orçamento tenha que ser adequado para cortar alguns desses gastos e em lugar de gasto, colocar assim, negociação de dívida. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso só para encerrar aqui, meus irmãos. Seu cartão de crédito saiu do controle. Não deveria, mas saiu do controle. Legal. Hoje em dia, meu irmão, você não precisa nem ligar para ninguém. Online, você entra e diz assim, parcelar o cartão, acabou. E se você percebe que você está usando o cartão de uma maneira que não deveria, em situações que não eram para você usar, aí você faz o quê? Mete a tesoura nele. Você está usando o cartão, de repente, para parcelar uma passagem, e aquilo está sob controle? Beleza. Então, meus irmãos, pode haver momentos em que o cartão vai encher por uma situação de emergência que aconteceu e a reserva não deu, ou você ainda não começou a fazer a reserva, ok. Mas você precisa colocar aquilo como prioridade, resolver aquilo. Havia uma notícia no começo do atual governo, quando ele assumiu, que ele ia baixar o juros do cartão. Eu ainda estou procurando essa medida na minha fatura, porque até hoje eu não vi. Se baixou bem pouquinho. Só deu dobradinha de joelho assim, não deu nem... A taxa Selic acabou de bater a menor em anos, 7%. E você não vê esse efeito. Por quê? Porque tem um lobby, desculpe a palavra, desgraçado dos cartões de crédito, porque ele prefere que você não pague. Em média, meus irmãos, se você deve R$1.000 ao cartão, no próximo mês você vai dever 1.170. É nessa faixa, 17%. Então, péssimo negócio você usar cartão de crédito como fundo de crédito. Seu, crédito de dinheiro. Péssimo. Então, naquela parte de gastos, negocie o seu cartão, corte essa dívida. Se você tem algum parcelamento, como por exemplo o carro, não deixe acumular parcelas. Já aconteceu comigo. E eu botei o chapéu no peito, né? Vesti as sandálias da humildade no telefone e quase implorei para eles tirarem os juros. Às vezes funciona, às vezes não funciona. E a mordida vem. Porque o nosso país, meus irmãos, é engraçado.
Você coloca R$1.000 na poupança, no mês seguinte tem 1.000 em quebradinho. Está dando 0,6, uma coisa assim, 0,7, né? Uma merreca lá. Agora, atrasa uma conta do governo. Atrasa um DARF, você vê só. A paulada que é de juros. Essa, não sei se é em todo o país, mas no nosso é assim. A renda daquilo que você guarda, que investe, e a renda, Mas quando você atrasa uma fatura, atrasa um DARF, atrasa um DARI, por isso, essa deve ser uma prioridade de você, se livrar dessas coisas que estão começando a ficar para trás, porque quando elas acumularem, às vezes se torna, irmãos, uma bola de neve, que é uma verdadeira avalanche. Aí vem a ansiedade, aí vem, né, tudo aquilo que a gente está vendo até agora. Pastor, eu queria muito ofertar na igreja, queria muito ser dizimista, queria muito no retiro, queria, mas eu não posso. Tá. Se você não pode realmente, porque o seu orçamento não cabe, você tem a minha total simpatia. Mas se você não pode, porque o seu orçamento não existe, ou ele não tem controle nenhum, aí é difícil. Ok? É o que nós tínhamos para hoje, irmãos. Como vocês viram, já acabaram até os slides. Mais alguma pergunta, irmãos? Hoje vocês estão muito calados. Cadê aquele microfone que estava aí? Leva lá para o Gustavo para a gente, por favor. Na verdade, o termo paróquia sempre foi usado pelos reformados, depois da reforma, só para a gente saber, né? Há muita coisa que a gente acha. Outro dia eu falei para alguém sobre catecismo. Isso não é coisa de católico, não. É a falta de conhecer a história, né, que nós temos. Mas, tudo bem, entendi o que você falou. Vai lá. Então, não, independente da faixa salarial, irmãos, eu sei. É difícil você falar da mesma coisa para quem ganha 2.000 para quem ganha 20.000. Eu entendo. Mas independente da faixa salarial, eu vejo que a reserva é um princípio de finanças bíblico. Que se eu não tenho, de uma maneira ou de outra, mais à frente isso vai me fazer falta. Então, eu ganho 1.500 e gastar 1.500, não guardar 50 reais que seja, né? Nada. Uma hora isso vai dar problema. Então, por exemplo, vamos diminuir ali aquele orçamento, tá? Aquela entrada. Ele vai ter que questionar naquelas questões ali fixas. Por exemplo, a prestação do carro provavelmente não vai poder existir. É a realidade. Se ele ganha ali bem menos do que aqueles 5.500, ele vai ter que tirar a prestação do carro. Porque, irmãos, não dá você comparar carro com transporte público. Se eu botar na ponta do lápis IPVA, dependendo do ano do carro, manutenção, você gasta por ano muito mais do que você for andar de ônibus, de táxi, de Uber. Tá? Isso é comprovado. Pode achar na internet diversos artigos fazendo comparação. Você vai gastar mais. Carro o pessoal até brinca, né? Especialmente se for velho, é outra família que você tem que sustentar. Daí que tem que surgir da noção do pessoal preferir comprar um carro mais simples e novo, zero até, pelo menos não ter despesa, em tese também, porque um parente meu comprou um carro, ele quase ameaçou botar fogo no carro na frente da concessionária porque não resolvia nunca o problema. Ele deu azar, ele pegou a maçã podre do lote, mas geralmente não é assim. Então, eu acho que vale a pena questionar algumas
decisões orçamentárias e preservar a questão da reserva. Nem que seja um valor pequeno, mas alguma coisa tem. Sabe por quê? Há alguma situação na nossa casa, gente, que você não vive sem. Você não vive sem geladeira. Não é que você vai morrer, mas, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Não dá para ficar um dia sem geladeira. Ficar sem fogão, só se você tiver um quintal bom, até eu tenho para ir lá fazer um fogareiro. Você não vai ficar sem cozinhar. Então você vai ter que ficar comprando comida direto. Se você tem uma lavadora, se ela quebra, ou você vai ter que pedir favor a alguém, ou vai ter que lavar na mão. Então, situações vão acontecer. E se eu não tenho nenhum dinheiro sobrando para consertar a lavadora, o fogão, ou a geladeira, ou o ar-condicionado, vou dormir no calor, no mês seguinte eu vou acabar colocando o que na minha vida? Mais uma dívida. Porque meu orçamento não tem espaço, ele está consumido só com gastos. E não tem sobra nenhuma. Esse orçamento que eu fiz aqui, meus irmãos, desculpa, eu falei, eu errei o print. Se você vai colocar o dinheiro da poupança como um gasto fixo lá, né, não um gasto, mas um dinheiro fixo, tinha que diminuir os gastos não regulares, para ainda assim sobrar um dinheirinho. O ideal é que eu chegue até o próximo salário e a minha conta não esteja zerada, nem negativa. Esse é o meu alvo. No caso ali sobrou R$19, mas está um alvo ruim, né? Tirando os 500 da poupança. Não, pastor, não sobrou 19, ele está com 500 na poupança. Mas isso não é dinheiro para movimentar. Esse é dinheiro para um projeto, para uma emergência. Então, nesse caso está falando, Gustavo, amanhã depois você precisa viajar. Entendeu? A não ser que você, se não tiver, use cartão de alguém, que já é uma coisa bem complicada, né? Para parcelar uma passagem, aí você vai ter no próximo mês o quê? Uma parcela de passagem. Você precisa ter um lastro. Eu sei que é desafiador, irmãos, mais para uns do que para outros. Mas eu vejo como uma necessidade da gente ter algum dinheiro, ter uma conta de poupança, ter uma conta de investimento, o que quer que seja. E não negligenciar tudo aquilo que a gente viu. Por exemplo, aqueles gastos não regulares, talvez você possa até rever esse termo e botar nos regulares, tem o que nós vimos sobre a ajuda ao próximo. No meu, está dentro daquela parte de compras ali. Por isso não tem um campo específico, né? Está dentro das minhas compras, como eu exemplifiquei 2 ou 3 vezes aqui na aula. Você gasta 10 quilos de arroz por mês? Compra 12. São 5 quilos de feijão? Compra 6, compra 7. São 2 pacotes de macarrão? Compra 3. Porque se você mora em um lugar visível como eu, alguém vai bater na sua porta, pode ficar tranquilo. E você não mora num lugar visível, não tem problema. Pessoas necessitadas estão pela cidade inteira, especialmente nessa época que a gente está vivendo. E é só você fazer a sua trouxinha, né, e levar. Alguns supermercados agora estão, inclusive, com cestas básicas prontas, assim, para você comprar. Isso é uma ótima ideia. Compra uma cesta daquela, ou 2, se puder, ou 3, ou 10. Chega sem alarde nenhum, irmãos, não precisa de alarde para isso. Não precisa fazer placa da igreja. Ó, a igreja está aqui, fazendo a campanha de auxílio aos venezuelanos e tal. Não precisa disso não. Como nós falamos, inclusive, na nossa Assembleia, através dos membros, é que nós precisamos ajudar as pessoas que têm necessidade. Eu entendo que em lugar de você fazer um programa mecânico, precisa ser, na verdade, um convencimento orgânico, que se torne algo natural de cada um de nós. Entendeu? Então, eu adaptaria meu orçamento para que eu pudesse ter essa reserva, porque surpresas acontecem. Não tem para onde a gente correr. Agora, irmãos, vão haver surpresas que a nossa reserva não vai nem chegar nem perto para satisfazer, né? A gente vai sempre depender muito mais de Deus do que dessas coisas. Alguma outra pergunta, irmãos? Alguma pergunta, alguma consideração? Não? Então, tá bom. Vamos colocar de pé então, irmãos. Encerrar o nosso tempo hoje.
Gustavo, você está com o microfone ainda? Não. Quem está com ele? Ora esse ano, por favor, para a gente. Oremos. Amado Pai, te agradeço pela aula que tivemos hoje, Senhor, exposição bíblica sobre finanças, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá tudo aquilo que precisamos, Senhor. Temos a saúde, temos o salário todo mês, Senhor. Não temos nenhuma necessidade, temos a comida, Pai, temos o que vestir, Senhor. Que o Senhor possa quebrantar os nossos corações com esse ensinamento, Pai, que possamos viver para te glorificar, Senhor, e não para nos exaltarmos, Pai, para buscarmos coisas ruins, Senhor, com o que ganhamos, que é aquilo que Tu nos dá, Pai. Possamos aprender a viver, Senhor, com os 90%, Senhor, possamos ser Teus servos, Pai, e seguir adiante, Pai, com a Tua obra, com o Teu ensinamento que vemos aprendendo aqui a cada domingo, Pai. Abençoa este dia, o culto de noite, Pai, logo mais. Que a gente possa, Senhor, segunda-feira estar com o exército pronto, Pai, vestido com as Tuas armaduras, Pai, com a Tua proteção, para poder caminhar, Senhor, durante a semana, Pai. Obrigado mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Amém.